Olá, boa noite. Passando por aqui para deixar uma mensagem, né? Uma mensagem que fala sobre a importância de nós podermos ficar calados. E a gente sabe que a língua, ela tem um poder, né? De abençoar e tanto de amaldiçoar, né? Se nós abrirmos nossa boca e se for para abençoar, amém. Mas se nós for abrir a boca para falar bobagem, o melhor mesmo é que nós ficássemos caladíssimos. Então, nós hoje iremos ver a importância que nós temos de ficar calados, né? Tem algo que é um dom, né? Tem algo que é muito importante, né? Para o homem, tanto para o homem como também para a mulher, que seria calar a boca, né? Nós sabemos que é algo difícil, né, de se fazer, né? Mas calar a boca é uma bênção. Calar a boca é uma bênção. Salomão, ele quer dizer que na multidão de palavras, ou seja, aqui em Provérbios, né, que fala assim, ó, Provérbios 10, versículo 19, fala assim, ó, no, mu no muito falar não falta transgressão, mas o que encobres os lábios é prudente, né? É prudente. É Salomão que disse essas palavras, né? Essas palavras. Então, como eu já falei, né? Ele quis dizer aqui, Salomão, que na multidão de palavras, ou seja, aqueles que não conseguem de maneira nenhuma o verbo calar, certo? Dominar o verbo calar, ele são pessoas que falam assim o tempo todo, né? Pessoas que o tempo todo, às vezes pessoas que sempre tá caçando palavras, coisas para falar. É porque tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo calado, que ficam inventando coisas para então começar a falar, né? Então, aqui ele diz que no falar demais acaba o quê? Acaba pecando, né? Salomão quis dizer isso, né? Que no falar demais, nós acabamos que pecando. Às vezes, mesmo sem querer, mas por não saber dominar a nossa língua, a gente acaba que pecando. Então, calar a boca é a garantia de eu ter sucesso, né? Tanto o sucesso profissional, né? E também calar a boca é a garantia de eu ser alguém na vida. Então, falar demais é a garantia de que eu não vou ser ninguém. Então, já pensou uma mãe ter que falar para um filho, né, 10 vezes a mesma coisa? Pensa aí, né? Porque fala sempre. Uma mãe que fala sempre vai estar sempre repetindo as mesmas coisas. Então, e quem não cala a boca não é respeitado. Você já viu uma mãe que fica, meu filho, ai, se você não fazer isso, você vai apanhar. E o filho vai, começa a fazer as coisas de novo. E ela fica, meu filho, não faça isso. Diversas vezes repetindo a mesma coisa. E o filho acaba que não respeitando, né? Nem dando crédito. Sabe que ela só fala, 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 não age, né? Então, respeito vem não por falar demais, e sim por calar a boca, né? Por aprender a calar a boca. Pessoas faladoras, ela desperta ódio aos outros, certo? Gente falador é sempre aquela pessoa que se mete sempre em confusão. Por quê? Porque ela não cala a boca, não sabe ficar calado. Então fala o que pensam e ainda rouba o tempo precioso dos outros com conversas fúteis, certo? E nós se preocupamos muito com as vidas dos outros
mas não se preocupamos com o nosso estrago que nós mesmos fazemos conosco mesmo, né? Por não calar a nossa boca. Então, palavras liberadas têm um poder incontrolável, certo? Tem um poder incalculável. Você não tem noção o que uma palavra pode fazer na vida de alguém, né? Então, eu tenho que aprender a calar a minha boca. Quando eu estou irritado, certo? Para não falar bobagem, eu preciso calar a minha boca, certo? Não ficar ensaiando o que eu vou ter que falar para magoar. Porque tem pessoas que é assim, ficam ensaiando o que vai dizer para aquela pessoa, para maltratar as pessoas com palavras. Então, quantas pessoas, né, perdem de conviver, né? De conviver porque não sabem calar a boca. Quantas pessoas não perdem de conviver ao lado de família, ao lado das pessoas que amam, porque não sabem calar a boca. Depois que fala o que não devia, acaba o que se arrependendo, né? O que foi que eu fiz? Ah, a palavra não volta, irmãos. A palavra, meu amigo, não volta. O estrago já está feito. Quando a gente às vezes fala as coisas sem pensar, né? Só por causa que a gente tem vontade de falar e sai falando, sem se preocupar de que a gente está magoando o nosso próximo. E a gente tem que saber que as palavras, né, maldita, né, faz estrago na vida das pessoas. Então, eu tenho que ficar calado, né, quando eu estiver até mesmo deprimido. Por quê? Porque às vezes a depressão, ela vai fazer sentir pena de mim mesmo, pena de mim mesmo. Então, na multidão de palavras, há pecado, há pecado. Então, esse desabafo, quando estou deprimido, eu vou acabar magoando quem? O Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele vai se afastar. Ele vai se afastar quando a gente fica falando demais da vida dos outros, né? Eu vou estar afastando o Espírito Santo da minha vida. E eu vou me afundar cada vez mais ainda. Eu vou me distanciar mais ainda da presença de Deus quando eu me dedico tempo em falar dos outros, quando eu me dedico tempo de falar do meu próximo, do meu irmão, do meu amigo, certo? Do meu parente. Então, tem momentos que temos vontade até de avançar em alguém, não é verdade? Então, é nesse momento que você tem vontade, às vezes, de avançar em alguém, que você tem que ficar calado, que você tem que calar a boca. Então, palavras ríspidas, ela pode matar alguém, certo? Pode marcar alguém definitivamente. Quantas pessoas nós conhecemos que, de tanto ouvir as pessoas falarem mal, ah, você não presta, você é uma desgraçada, você é isso, você é aquilo, botaram na mente, né? Botaram na mente, aquelas palavras não saem de jeito nenhum e fica aquilo definitivamente, né? Ali, relembrando aquilo ali. E as pessoas acabam que ficando depressiva, porque escutou aquela palavra e botou na cabeça. Às vezes a pessoa diz, ah, você não presta. E a pessoa botou na cabeça que realmente não presta. É aquela pessoa não sente mais vontade para nada. Fica deprimido, cabisbaixo, né, irmãos? Então, eu tenho que calar a minha boca quando eu sentir vontade de falar da vida dos outros, certo? Então, Deus, ele não fala mal de ninguém. Não existe críticas construtivas. Isso é das trevas, irmãos. Meu querido, minha querida, isso é coisa das trevas. Porque
Se você tem uma crítica construtiva, você você vai falar com a pessoa que lhe fez mal, né? Não vai ficar falando para alguém, não, da vida. Ah, porque. Não, se você tem alguma coisa pendente com alguém, você vai lá e conversa. Você tem que ir lá e conversar com a pessoa. Não ficar ter que ficar falando para os outros. Ah, fulano fez isso comigo. Ah, fulano não presta porque fez aquilo comigo. Não. Se você tem alguma coisa pendente com o seu irmão, você tem que ter com o irmão. Não é saindo por aí dizendo que foi que ele fez com você, não. Porque se você está se sentindo mal, você tem que ir até ele, até a pessoa que lhe fez mal, né? E tentar resolver essa situação, certo? Então, por exemplo, você tem raiva de mim, né? Você tem raiva de mim, você chega em casa, fala pro teu irmão, né? Fala pro teu irmão, fala pro teu marido. Aí o teu marido, de vez de, fi- de falar, não, talvez, porque assim, tem pessoas que vai para a igreja, né? E fica, vige, tu viu, fulano de tal, olhou para mim com cara feia, e não sei o que, não sei o que. Aí o marido diz, e foi? Eita, ah, então, aquela irmã não presta, não sei o que. Quer dizer, de vez de ajudar aquela mulher, dizer, mulher, olha, quem sabe foi, você interpretou mal. Talvez ela olhou para você e não foi com o olhar que você pensou que fosse, né? E se foi, vai orar por ela. Não, mas tem pessoas que aumentam as coisas e emenda, sabe? Não ajuda. Então não adianta você ficar falando para fulano, para ciclano, né? Se você viu que o teu irmão te olhou com cara feia na igreja ou na rua, você botou aquilo na cabeça, você tenta resolver o mais rápido possível. Você vai até ele, ô mulher, você tá com raiva de mim? Eu fiz alguma coisa? Porque a irmã me olhou com a cara assim tão feia que eu achei que alguma coisa tinha feito com a irmã. Então, você tem que tentar resolver a situação o mais rápido possível. Não ficar aí metendo, ai, aquela irmã me olhou com cara feia, ah, porque não sei o quê, entendeu? Porque temos vontade, muitas das vezes, de fazer fofocas. Sim, com certeza, né? Mas tenho que calar a minha boca. É na hora que eu tenho vontade de fofocar que eu tenho que calar a minha boca, certo? Quando não pedirem, principalmente, a minha opinião, eu tenho que calar a boca, porque tem pessoas que gostam de se meter na vida dos outros sem pedir opinião nenhuma, já está se metendo. Então, eu tenho que calar a minha boca. Eu só tenho que dar opinião quando alguém pedir a opinião, certo? Então, o inimigo, irmãos, nós sabemos que o inimigo, ele range 24 horas por dia. É, ele range querendo devorar alguém ali que dê oportunidade. Então, já basta o inimigo ali relutando, relutando para tentar nos destruir. E por que que a gente ainda se dá o trabalho de, às vezes, falar das vidas dos outros? Não basta o inimigo que fica nos cercando o tempo todo, querendo uma maneira, uma brecha, para querer nos destruir, né? Nos devorar. Então, não precisa a gente estar fazendo a obra de Satanás, não. Aqui na terra, de estar comentando da vida dos outros. Nós temos que calar a nossa boca. Sempre que for preciso, temos que calar a nossa boca. Temos que dominar a nossa língua, certo? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. É lá em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, verso 7. Vamos lá. Vamos ver o que diz aqui. Eclesiastes 3, 7.
3:7. Diz assim, ó. Tempo de pregar, não, tempo de rasgar e tempo de colher, tempo de estar calado e tempo de falar. Oi, a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, verso 7. Ele diz exatamente isso. Então, tem hora que eu preciso falar e tem hora que eu preciso calar a minha boca. Principalmente quando eu estou desequilibrado. Desequilibrado. Calar a boca é uma bênção, certo? Então, ou eu calo a boca e deixo Deus falar por mim, ou eu vou estragar a vida de alguém. E depois eu vou ficar aí lamentando, chorando. Senhor, por quê? Porque eu sou perseguido. Porque as pessoas não têm paciência comigo. Por quê? Porque você não cala a boca. Não cala a boca, certo? Você fala demais. Se ajunta com seu marido, às vezes, seus filhos, esposa, para falar do seu irmão. Porque tem pessoas que vai para a igreja, irmãos, aí não gosta da pregação, sabe? Aí chega em casa, senta na mesa, ou vai tomar café, ou ao jantar, ou almoçar. Aí aproveita ali e fica, vixe, tu viu? Que pregação. Olha, se eu soubesse que era fulano de tal que ia pregar hoje, eu não teria nem ido para a igreja. Olha, tem pessoas que é assim. Chegam em casa e começam a criticar, senta na mesa para comer e aproveita e vai criticar do irmão. Aí às vezes tem aquele marido que não é fervoroso, às vezes tem aquele filho que é desviado, tá ali tudinho na mesa, e o filho tá ouvindo a mãe que diz que foi para a igreja adorar a Deus, né? Ou o marido que é fraco na fé, a esposa foi adorar a Deus, pensou que a mãe fosse adorar a Deus, mas não. Foi olhar a vida do irmão, foi olhar a pregação que não prestou, ou porque talvez a pregação passou do horário e outra coisa, e a mãe chegou em casa criticando, de vez de dizer que a mensagem foi uma bênção, que foi maravilhoso encontrar com Jesus. Não. Quer dizer, em vez de orar, né, que é coisa maravilhosa, que é sentir a presença silenciosa, que traz conforto, o que faz a gente dormir bem, irmãos, é um quarto silencioso, né? O que faz a gente dormir bem não é um quarto silencioso? Se você vê alguém fazendo barulho, você vai sentir desejo de dormir? Não. Você, quando entra no quarto, você quer silêncio, você quer dormir em paz, certo? Então, quem fala muito não é uma pessoa sábia. Não é uma pessoa sábia. Quando você é silencioso, você é respeitado. A escola, na empresa, no trabalho, certo? No seu ministério, você é respeitado quando você fala pouco. Sabe o que é que diz lá em Salmo 140? Vamos dar uma olhadinha? Salmo 140, versículo 3. 140, versos 3. Deixa eu ver aqui. Olha só o que é que diz aqui, ó. Diz assim, ó. Irmãos. Olha só o que é que diz aqui, ó. Alguém aguçam a língua como uma serpente. São os lábios, têm veneno de áspide. Meu Jesus. O que a palavra de Deus diz aqui, irmãos, é sério. Irmãos, nós temos que orar por isto. Nós precisamos dizer, Senhor, quando eu for falar de alguém, faz eu ficar paralisada, faz eu ficar muda,
faz a língua enrolar, faz eu tropeçar e cair, mas não deixe eu ficar falando de fulano, de ciclano, nem de Beltrano, não. Senhor, faz qualquer coisa para me livrar desse mal, dessa língua que não para de falar da vida dos outros, né? Senhor, me ajuda, porque eu não quero ser essa tranqueira que eu sou. Então, eu preciso, Senhor, calar a minha boca. Então, nós temos que orar, que nem o salmista orou, pedindo o Senhor para repreender a língua, para que ele não falasse da vida dos outros, certo? Então, parar de falar da vida dos outros, parar de falar do cabelo da irmã, da roupa, né? Porque tem pessoas que olham assim de, vixe, Deus que me defenda. Olha ali pro vizinho, cheio de tatuagem. Olha, Deus que me defenda. Olha a saia da irmã, que tá curta. Olha o vestido colado, que tá parecendo as calcinhas lá dentro do rei. Entendeu? Então, temos que orar ao Senhor. Provérbios 10, versículo 11, irmãos. 10, versículo 11. Vamos ver o que diz aqui. Provérbios 10, 11 diz que eu sei que o ímpio ali, né, fala sobre o justo e o injusto, né? Fala sobre o justo e o injusto. Eu sei que é ímpio. Lá diz que Jesus, ele sabe quem é ímpio e quem é justo, né? Ele diz que pela boca ele conhece a pessoa que é justa, né? Diz que a boca do justo é a fonte de vida e do ímpio. Se o justo é a fonte de vida, tem a boca da fonte de vida, porque um justo só vai abrir a boca para falar o que é bom do irmão, não vai abrir a boca para falar o que é mal, não. Agora, se o justo é a fonte de vida e do ímpio é o quê? A diferença de vida é o quê? Morte. O ímpio, tá entendendo? Abre a boca só para falar coisa ruim. O justo não, é fonte de vida. Só vai abrir a boca para abençoar, não para amaldiçoar. Então, a minha boca, irmãos, ele diz se eu me converti ou se eu não converti, né? Então, eu posso andar com a minha Bíblia lá debaixo dos meus braços, certo? Ser voluntária. Eu posso ali ter me batizado. Então, se a minha boca não tem um manancial de vida, a minha boca só abre boca para falar sobre violência, mentira, fofoca. Então, se eu vou falar com alguém, tu acha que alguém que está afastado da igreja, depois que tiver uma conversa comigo, né, a pessoa vai ter prazer de querer voltar para a igreja ou vai querer ficar no mundo? Pensa aí quando você está do lado de alguém que você só vive falando mal dos irmãos, mal dos outros. Aquela pessoa talvez esteja assim, afastada, fraco na fé. Aquela pessoa vai dizer assim, "Oxe, fez bem eu sair da igreja. O povo da igreja não sabe amar. O povo da igreja só faz criticar. O povo da igreja só fala as coisas que não prestam. O que é que eu vou fazer ali?" Então, você tem sido o quê? Um manancial de bênção? Ou manancial de quê? De morte? De vida ou de morte? Então, é você que sabe, né? Você que sabe se você é um manancial de vida ou se você é um manancial de morte. Então, a boca do justo, ela tem paz. Então, não adianta ter cara de crente, não. Se somos cruéis no falar, né? Se nós somos cruéis no falar, não adianta ter um rostinho de crente se a minha língua só diz coisas que não prestam.
se somos cruéis no falar, certo? Então, a palavra, ela fere mais que uma espada, né? Fere muito mais que uma espada. Então, quando eu falo, eu curo ou eu machuco? Temos que pensar nisso. Quando eu abro minha boca, eu estou curando ou eu estou ferindo alguém, né? O que nós falamos, irmãos, meu amigo, é poderosíssimo. É poderosíssimo. A língua tem o poder da vida e também tem da morte, certo? Então você pode se tornar um assassino de alguém, né? Mesmo sem querer. Então, feche sua boca. Feche sua boca. Você vai comer do fruto da tua boca. Frutos bons ou frutos ruins. Se não violência ou fidelidade. Você que escolhe, né? Então, por isso que aprendi que pessoas sábias amam o silêncio. Pessoas sábias amam o silêncio. Pessoas sábias gostam de ficar calado, né? Escolhe as melhores companhias. Pessoas sábias reduz também o ciclo de contato ali, sabe? Então, calar a boca, irmãos, é um dom. É um dom. Sempre eu gostei de escolher as minhas amizades. Se as minhas amizades, por exemplo, eu gosto de testar quem diz ser meus amigos, certo? Eu gosto de testar as pessoas que dizem, eu sou sua amiga. Ah, é? Eu gosto de testar, porque os meus melhores amigos, eles têm que ser testados para eu decidir se eu quero continuar andando com eles ou se eu quero abandonar eles, né? Porque a gente tem que saber escolher as nossas amizades, certo? Então, calar a boca aqui é um dom. Falar menos é um dom, né? Falar menos, eu aprendi que muitas portas se abrem quando a gente fala, ó, menos. Para de estar contando tua bênção que tu deseja alcançar para os outros. Porque às vezes os outros têm olho grande, têm inveja. E às vezes você precisa calar a tua boquinha, só conversar, ó, com você e Deus, dizer para o Senhor, né, o que você almeja. Porque tem pessoas que que têm inveja, olho grande, cobiça. E tem pessoas que torcem por você, e tem outras que torcem ao contrário. Tá entendendo? Então, só deixa para contar a tua bênção quando tu receber. Então, quando eu fecho minha boca, muitos milagres são gerados. Quando calo minha boca, não importa o que estou sentindo. Salmos aqui diz que, lá em Provérbios 17, diz que pessoas inteligentes falam pouco. Ó, pessoas inteligentes falam pouco. Então, se inteligente fala pouco, e quem fala muito? É o quê? Não precisa nem responder, né? Não precisa. Então, quem tem entendimento de espírito, ele é sereno. Então, fala para você mesmo: tenho que aprender a calar a minha boca. Ah, mas eu não posso falar então, irmã Rose? Pode. Poder pode, mas na hora certa, no momento certo e também do jeito certo, né? No jeito certo. Então, se preocupe em como falar, principalmente no relacionamento. Já prestou atenção? No relacionamento, todo mundo numa briga ela tem o quê? Razão. Todo mundo ali tem razão. Porque não se preocupa como está falando. O grande acontecimento no casamento para acabar é achar que está com a razão, né? Porque as pessoas acabam que não cedendo, nenhum quer ceder. Ah, o errado é você, o certo sou eu. Então, todos acham que está com a razão, né? Aí o que acontece? Desentendimento, separação.
Por quê? Porque não tem um bom senso, certo? Porque todos querem razão. Então, não adianta falar na hora certa e não saber falar. Provérbios aqui, ó, 15, 15, 1, 15, 1, diz assim, ó. Vamos ver aqui provérbio. Se eu acho aqui o provérbio, viu? Provérbio 15, versos 1, diz assim, ó. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Gente, é tremendo. Ó, que a língua do sábio torna o quê? Atraente o conhecimento, mas a boca do tolo derrama insatez. Então, o nosso maior problema aqui é que nós não calamos a boca. Nós não calamos a boca. Temos que ter sensibilidade. Deus abre a porta quando fechamos a nossa boca, né? Então, oh, vamos calar a boca, né? Vamos calar a boca. Vença suas batalhas calando sua boca. Calando sua boca. Egito, lembra do Egito até Canaã? O que foi que aconteceu? O povo ali, né, andava 40 anos, não foi? Andaram por 40 anos no trajeto que só tinha 7 horas de relógio se fosse para andar de carro. Se fosse para andar de carro, ia gastar somente 7 horas de relógio. Mas, tudo por causa que eles não calavam a boca, murmuravam o tempo todo, reclamavam de tudo. Deus disse, agora eu vou fazer vocês andar no deserto por 40 anos. E ele andava em ciclo, em ciclo, em ciclo, e não saía dali. Passou 40 anos no deserto, né? Devido o quê? A murmuração, porque eles não sabiam calar a boca. Tudo eles reclamavam. Se ele estava com fome, eles reclamavam. Se estava com sede, eles reclamavam. Se queriam carne, eles reclamavam. Reclamavam do maná que Deus mandava. Eles não eram agradecidos, né? Estavam com fome, estavam sempre falando, reclamando de tudo, de tudo, de tudo. Então, o inimigo, ele não precisa trabalhar muito, porque nós mesmos nos amarramos em coisas, em julgar, apontar o dedo. Então, gaste sua energia em agregar vidas, né? Cale a boca para Deus te honrar, para as pessoas se apaixonar por você. As pessoas acabam se apaixonando quando vê Jesus nas nossas vidas, nos nossos olhos, nas nossas maneiras de se comportar, de falar, de agir, né? As pessoas irão te trair e você não vai ter que calar a boca. Mesmo assim, você vai ter que calar a boca. Mesmo as pessoas te traindo, você tem que calar a boca, certo? Pessoas vão falar de você e você vai ter que calar a tua boca. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa diferente. Você tem que demonstrar que você é uma pessoa diferente. Então, comece e termine o ano calando tua boca. Saia hoje daqui calando sua boca. Vá dormir hoje calando tua boca, certo? E Deus irá falar com você e por você. Quiser fofocar, procure um falador, né? Agora, que quiser um conselho, procure um sábio. Um sábio. O tempo do sábio, irmãos, é valiosíssimo. Tem um grande valor. Mas do que fofoqueiro é qualquer hora. É só você ligar, dizer que está indo aí tomar um chazinho. Ela vai dizer, pode vir o tempo todo para nós conversarmos. Entendeu?
E sábio não. Sábio, ele tem o tempo dele totalmente ocupado, mas ele está sempre disposto a te aconselhar, né? Então, quem você quer ser? Um falador ou um sábio? Você escolhe o que você quer ser. O que tenho de falar para você é tempo de calar a nossa boca. Cale tua boca, que você vai ganhar muito mais. E você vai ver as coisas acontecer de uma forma extraordinária, porque você soube dominar a tua língua. E lembre-se, se for para falar de alguém, fale de amor, de coisas boas, algo para abençoar, algo para colocar aquela pessoa para cima, não para colocar aquela pessoa para baixo, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus nos abençoe e nos ensine a ser realmente uma pessoa que saiba dominar as nossas línguas. Que a partir de hoje nós só venhamos abrir a boca para abençoar. Que Deus abençoe.